Nós estamos pregando na série O Cristo do Apocalipse. E nesta série, a gente está apresentando a Jesus como Ele é agora. Não mais o Jesus que andou na Galileia, que estava na sua forma humana completa, esvaziado dos atributos da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, porém não era onipresente, não era onisciente e tampouco onipotente naquele estado. Hoje ele já está revestido de glória, de majestade. E o livro e o capítulo que nós vamos ler hoje, queridos, é o último capítulo da Bíblia. Aliás, antes de eu começar a pregar, eu quero fazer aqui algumas observações. O livro de Gênesis completa tudo o que nós vemos no início. O livro de Gênesis inicia tudo, e o livro de Apocalipse completa todas as coisas. No livro de Gênesis, o homem foi criado num jardim onde ele tinha comunhão plena com Deus. Em Apocalipse, ele voltará a ter essa comunhão com Deus. No livro de Gênesis, o homem tinha acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, ele vai voltar a ter acesso. No livro de Gênesis, o homem conversava com Deus, e Deus se manifestava a ele todos os dias na viração do dia. No livro de Apocalipse, o homem terá de volta toda esta comunhão que ele teve no início. Mas todos os demais livros que estão entre Gênesis e Apocalipse nos contam uma história de lutas, de pecado, de maldição, de morte, de tristeza, de enfermidades, de dores. E nós ainda estamos vivendo nesta realidade. Mas por que disso, irmãos? Por causa de um problema que aconteceu. Deus, o Senhor, deu ao homem a liberdade de obedecê-lo ou não, de fazer dele o seu rei ou não. E o homem preferiu o caminho da desobediência, da independência, e com isso entrou o pecado no mundo. E com o pecado, irmãos, todo tipo de injustiça que nós vemos no mundo. Verdade ou não? Martin Luther King disse assim: a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Thomas Jefferson disse assim: quando a injustiça se torna a lei, a resistência se torna um dever. A verdade é que, através da história, ao longo da história, a humanidade tem feito de tudo para restaurar, para encontrar a felicidade, para encontrar a equidade, a justiça, a plenitude. E a gente sabe que o homem tenta de todas as maneiras e é incapaz de encontrar essa plenitude. Deixa eu lhes dizer algo muito importante. Eu não creio que o homem vai encontrar plenitude, utopia, justiça social através de nenhum sistema político que tire Deus do centro. Por isso eu não acredito no comunismo. Nasce negando a existência de Deus, nasce culpando a Deus e a religião pelas injustiças sociais. Mas eu também quero dizer para vocês que eu também não acredito que a justiça social, a felicidade, a plenitude vai se dar através de armas. Eu tenho que falar isso, irmãos, porque não pense que o Brasil vai se tornar um país melhor se as pessoas começarem a ter arma na mão. Vocês não tenham dúvida de uma coisa, aqui quem está falando é o profeta, tá? Não estou aqui assumindo posição política nenhuma. Eu estou dizendo para vocês que quem tem solução para o Brasil é Jesus. Amém, igreja? Toda vez que o homem coloca em outro homem a esperança da sua felicidade, quebra a cara. Maldito o homem que confia no homem. Quem pode mudar essa nação é o Senhor Jesus. Se Ele estiver entronizado na sua vida e na vida de todos quantos o invocam, aí sim, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode repetir comigo? Bendita a nação
cujo Deus é o Senhor. Agora, por que isso, irmãos? Porque a razão por que entrou o pecado no mundo e todas essas maldições foi porque o homem tirou Deus do seu trono. A gente sabe claramente que trazer Deus de volta para o trono, seja no nível pessoal, seja no nível familiar, seja no nível eclesiástico, seja no nível cívico, seja no nível nacional, seja no nível mundial, traz de volta a paz, a justiça e a equidade. Por quê? Porque a base do seu trono é justiça e juízo. Salmo capítulo 45, versículo 6 diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E o chamado de Deus para a igreja é para implementar o reino. Deus não nos chamou para levantar bandeiras políticas ou partidárias. A nossa bandeira tem que ser o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, porque somente o reino de Deus pode transformar e há de transformar a terra. Salmos 89, 14 diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Salmos 9, 4 diz: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Portanto, hoje, quando olharmos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos discorrer a respeito de verdades maravilhosas. João está tendo uma visão climática, apoteótica, é o fim de todas as coisas. Se Gênesis fala do início, Apocalipse fala do fim. Se Gênesis fala de um estado de perfeição, contudo frágil, porque dependia da obediência do homem, Apocalipse fala de um estado inexorável, onde o reino de Deus e a glória de Deus e o trono de Deus estará no centro de todo o universo. Mas e quanto a nós, nestes anos que ainda vivemos na terra, todos os princípios que nós vemos aqui são aplicáveis para os nossos dias. Se lá no Apocalipse, se lá nos tempos eternos, tudo isso que nós virmos será pleno, completo, perfeito, sem nenhuma falha, hoje nós podemos estabelecer todos esses princípios, o máximo que pudermos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa nação. Amém? Quantos de vocês querem trazer o trono de Jesus para a sua vida? O tema da mensagem de hoje é o Rei entronizado. E nós vamos ler o capítulo 22, os primeiros 5 versículos, e então vamos refletir sobre o tema. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Diga: Senhor, estou com a minha mente aberta, com o meu coração escancarado, fala comigo esta noite, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a gente vê a sala do trono aqui, a Jerusalém celeste, que desceu sobre a Jerusalém terrena, e na terra estabeleceu os seus fundamentos, e eternamente Deus governará o mundo a partir dali. Literalmente é o céu na terra. É o céu porque onde Deus está é o céu, e a terra porque é daqui que ele há de governar todo o universo. Amém? E a primeira visão que João tem,
é o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, a água sempre representa vida. Sem H2O, não existe vida em nenhum planeta. Até hoje os cientistas estão à procura de água no universo, porque onde houver água, há possibilidade da vida. Não é verdade? E aqui João vê, saindo do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de água viva. Queridos, o homem voltará a ter vida eterna. No Éden, o homem não morreria, não havia pecado, ele tinha acesso à árvore da vida, não haveria morte. Contudo, esta perfeição era frágil, na medida que dependia da decisão do homem de obedecer a Deus, de fazer de Deus o Senhor da sua vida, entronizá-lo. Quando o homem desobedece, a vida que lhe era um presente passou a ser uma vida que tinha começo, meio e fim. A primeira verdade que eu quero dizer para você aqui hoje, querido, que quanto mais Deus estiver no senhorio do teu coração, mais vida você vai ter. Quanto mais distante do trono de Deus, mais você estará inclinado para a morte. Quanto mais obediente a Deus, mais vida haverá na tua vida, você como pessoa, no teu casamento, na tua família. Quanto mais distante de Deus, mais debaixo do senhorio do diabo. E a Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você: não basta ter o entendimento da fé e ter o nome escrito no livro da vida. A vida de Deus pode começar a mudar a tua história hoje, aqui. Entronizar ao Senhor na nossa vida significa colocar diante dele os nossos sonhos, os nossos planos. Eu amei a música que o Lucas fez. Abro mão dos meus planos e dos meus sonhos. Como é que é? Escorro e corro, esqueço e corro para ti. É lindo isso, né? Um jovem dizendo, um jovem que tem a vida inteira pela frente dizendo: Senhor, eu estou aqui abrindo a mão dos meus planos e dos meus sonhos, dos meus desejos, e vou correr para a tua vontade. Isso é o trono de Deus. Por que vocês sentiram tanta presença de Deus na vida desses jovens? Porque eles estão fazendo isso, irmãos. Eles estão abrindo mão dos planos, eles estão buscando a Deus, para que Deus seja o Senhor da vida deles. Mas a gente gosta de viver uma vida independente, decidir o que da Bíblia vai aceitar e o que não vai aceitar, o que vai concordar, o que não vai concordar, e Deus então se torna mais um servo do que o Senhor. Mas eu quero dizer para você que um dia todos nós estaremos diante dele, e o trono de Deus será sempre eterno, para sempre. Mas aqueles que o entronizam hoje começam a viver abundantemente e terão vida. Onde você pisar vai ter vida, onde você puser a mão vai ter vida. Todos os relacionamentos nos quais você vai se envolver vai ter vida. Por quê? Porque Deus estará no trono, no centro da sua vida. Aliás, quando o Senhor manda os discípulos cheios do Espírito para o mundo, sabe o que ele diz? Ide por todo mundo e evangelizar e contar as boas notícias e pregar o evangelho do reino. Então, entronizar a Deus é importante em todos os níveis. No nível pessoal, no nível familiar, não importa o inferno no qual você esteja inserido. Se Deus entrar no centro da tua vida, a vida voltará e a morte vai sair. A segunda coisa que ele vê é a árvore da vida no centro. O rio passando é como se fosse uma ilha, e das duas margens do rio tem acesso à árvore da vida. A árvore da vida que o homem havia perdido acesso quando pecou. Versículo 2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida, mas disse: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está colocando ali o protocolo da vida eterna. O protocolo da vida eterna, irmãos, é obediência. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: com Deus só tem um jeito de você se dar bem: obediência. Jesus deixa claro: se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, obediência, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmãos? Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então, o protocolo do céu é obediência. Quando o homem anda em obediência, ele tem acesso a todos os frutos, e principalmente o fruto da vida. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o homem querendo ter acesso a algo independente de Deus. Deus não iria sonegar o conhecimento do mal, mas o homem não tinha que experimentar o mal. Ele poderia conhecer o mal debaixo da proteção do próprio Deus. Deus o revelaria, em algum momento diria: está vendo aquele anjo caído? Lúcifer já foi o chefe da adoração dos céus, mas porque ele se ensoberbeceu, porque ele se levantou contra mim, ele caiu. Filho, jamais ouça as suas palavras. Mas o homem preferiu a desobediência, a independência, e por isso a morte entrou no mundo. E para que o homem não perpetuasse no pecado, agora imagine, querido, uma pessoa que caminha para o mal, quanto mais velha fica, fica pior, mais maquiavélico, mais amargo, mais desejoso de matar. Imagina se o homem pecaminoso pudesse viver eternamente. Então, o fato de Deus ter proibido a ele o acesso à árvore da vida foi um ato de graça para ele e para a humanidade. Vocês já pensaram se Hitler vivesse para sempre? Até os homens mais tiranos e malévolos encontram fim. A árvore da vida é apresentada no Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvore de árvores agradáveis, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Aonde estava a árvore da vida, irmãos? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore, depois que o homem pecou, foi guardada por querubins, com espadas flamejantes, impedindo que o homem tivesse acesso. Está lá em Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins a oriente do jardim do Éden, e o refulgir de sua espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem pecou, o pecado maculou o universo, e Deus impediu que o homem vivesse para sempre, por sua graça, e ele não teve mais o acesso à árvore da vida. Mas aqui em Apocalipse, todos, diga assim, todos os que estiverem lá terão acesso para todo sempre. Sabe qual a diferença, irmãos? Nunca mais você vai pecar. Nunca mais você vai pecar, meu irmão. Então o acesso à árvore da vida será pleno para sempre. Entendeu, meu irmão? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, eu creio. É tempo de restauração. E sabe por quê? Porque se Adão pisou na bola e pecou e trouxe a culpa para todos nós, Jesus foi até o fim em obediência e não pecou, e resistiu, enfrentou o diabo, enfrentou a morte, enfrentou até as tentações. Para quê? Para que ele pudesse nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um ato de justiça de um homem,
todos nós fomos salvos, amém? Então no Gênesis, a comunhão com Deus, o paraíso foi perdido. No Apocalipse, o paraíso é restaurado para sempre. E a Bíblia diz que as suas folhas são para a cura das nações. A palavra cura no grego aqui é terapia. Escreve terapeia, mas a pronúncia é ia, terapia. O que é terapia, irmãos? Eu preciso fazer terapia. Tratamento. Aliás, a palavra terapia significa saúde. Jesus, meu querido, vai trazer saúde para todos nós, através das folhas da árvore da vida. Você vai estar caminhando lá, conversando com o teu amigo, passa a mão na folha e já come. Vida entra, dá uma... Nossa, parece que eu fiquei novo de novo, estou bom. Não é maravilhoso isso, irmãos? Bem que dizem, né, que a cura vem pelas plantas. Tá certo, a melhor de todas são as folhas da árvore da vida, amém? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você pode estar envelhecendo, meu irmão, você pode estar enfermo, mas um dia nada mais disso vai te incomodar, amém? Você pode aplaudir o Senhor? E aqui eu quero dizer para você também, querido, aplicando para nós: aquele que anda com Jesus tem saúde na alma. Quando você anda em obediência, anda em comunhão, você tem saúde. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 80% de todas as enfermidades têm origem na sua mente. São as chamadas doenças psicossomáticas. Psico de mente e soma de corpo. Você somatizou, internalizou no seu corpo por causa da tua alma. Então hoje, comece a adorar o Senhor. Comece a entregar para Ele as suas ansiedades. Comece a dizer para Ele: Deus é bom para mim, Deus cuida de mim. Para que ficar ansioso e desenvolver gastrite, úlcera? Para que começar a desenvolver doenças autoimunes? Porque o corpo começa a não aguentar mais o estresse. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, amém? Deleita-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Um culto como esse, onde você se derrama na presença de Deus, é mais 2 meses de vida para você. Momento como esse que você sai daqui sem estar com aquela preocupação, porque eu tenho que pagar minhas contas. Não, Jesus cuida de mim. Tem alguma porta, eu não estou vendo, mas tem alguma porta que vai se abrir, porque Ele me ama, Ele já deu o melhor para mim. Se Ele já entregou o melhor por mim, Ele não dará juntamente com Jesus todas as outras coisas, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então até mesmo quando o homem é proibido de ter acesso à árvore da vida, foi por amor. Deus precisava consertar aquilo que havia sido estragado. Mas se a Bíblia começa contando a queda do homem, ela termina contando a restauração do homem. E quando estivermos na presença do Rei, Ele governará para sempre. Em terceiro lugar, na presença do Rei nunca mais haverá maldições. Versículo 3 deixa claro isso. Nunca mais haverá qualquer maldição. E a Bíblia fala de algumas maldições que veio para o homem por causa disso. A primeira é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Enfermidades, maldições. O que mais? Dor de parto, maldições. Relacionamento entre homem e mulher desigual. Esse machismo que existe no mundo inteiro, onde a mulher é vista muitas vezes como um objeto. Maldição. A Bíblia fala que aconteceria isto.
O teu desejo seria para o seu marido. Queridos, as mulheres são tão valorosas quanto os homens. Saibam de uma coisa: Deus fez o homem e a mulher iguais. Eles são diferentes, mas são iguais em essência. Ambos são parte do quê? Da imagem e da semelhança de Deus. Mas nós vivemos num mundo onde as mulheres são espancadas, feminicídios, pessoas que acham que têm direito de matar uma mulher só porque ela não quer mais ficar com ele. E está cada vez pior. Você pensa, não, o mundo vai avançar, as mulheres vão ser mais valorizadas, mas estão cada vez mais sendo mortas. Então, voltando para os nossos dias, se Jesus está entronizado no teu coração, você vai tratar as mulheres com respeito, com amor, com cuidado, com admiração. Amém? Então não tem esse negócio de Deus ter criado uma relação em que o marido manda a mulher e a mulher obedece. Querido, se você ler o texto de Efésios, você vai ver que o texto começa dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Nessa igreja as mulheres são valorizadas. Nessa igreja as mulheres têm voz. Nessa igreja nós cremos que Deus usa as mulheres de maneira extraordinária. E você que está me vendo, eu quero te agradecer. Sabe, meus queridos, 71% dos meus seguidores são mulheres. Glória a Deus pelas mulheres, são mais crentes que os homens. Porque quando eu era jovem eu podia até dizer: minha beleza, mas querida, agora com essa pança, com essa careca aqui, não, é a unção, elas são mais sensíveis. Amém? Jesus veio para retificar isso. Tanto é que os apóstolos ficaram indignados, nem acreditaram, porque as primeiras pessoas para quem ele apareceu eram mulheres. Mas por que ele apareceu primeiro para as mulheres? Porque elas creram. Porque foram elas que foram lá para o sepulcro. Eles estavam escondidinhos lá no meio os machões lá, estão todos escondidinhos lá com medo. Jesus apareceu para elas, e eu creio também para destruir esta maldição. Então, meus queridos, no meio da igreja, se Jesus está no trono da nossa vida, não tem lugar para marido violento, para marido bruto, para marido que grita com mulher, e nem para mulher que grita com homem. Porque hoje em dia as mulheres estão ficando fortes, fazendo jiu-jitsu. Tem homem que apanha de mulher. Quando Jesus entra no trono, ou é entronizado no coração das pessoas, todas essas maldições vão acabar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quando Jesus entrou na tua vida, a bênção veio. Querido, a palavra maldição vem de maldizer. E a palavra de louvor no hebraico, no grego é elogio. Portanto, se você quer viver, enche o teu coração não de maldizer. Tem gente que fala mal de si mesmo: não faço nada direito. Como não? Se você não acredita em você, você quer que os outros acreditem? Tem gente que é incapaz de elogiar alguém, tem 10 críticas para fazer para o irmão do lado, mas é incapaz de fazer um elogio. Você quer ser abençoado? Comece a elogiar primeiro a Deus. Comece a elogiar a Deus, a trazer bênção para a sua vida, porque lá naquele lugar não haverá nenhuma maldição. Amém, irmãos? O versículo 3 diz: nunca mais, diga nunca mais, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E aqui vem a quarta revelação: os salvos adorarão a Deus diante do trono. Mas pastor, a Bíblia está falando servirão. Por que você está falando adorarão? Porque, querido, no grego, a língua original do Novo Testamento, há algumas palavras que são traduzidas por servir. Por exemplo, diaconia, de diáconos, é serviço. Por exemplo, duléu, de doulos,
é o servo, é o escravo. Mas a palavra aqui é latreuo. É o serviço espiritual. A palavra idolatria vem disso. Ido, o que se vê, e latreu, adorar. Adorar aquilo que se vê. O que é um ídolo? É qualquer pessoa ou coisa que não seja Deus, que seja objeto da sua adoração. Lá na presença de Deus, só estará diante dele quem adorar. Quem gosta do momento de adoração aqui? Quem não gosta? Querido, se você não gosta, você está no lugar errado. Pede perdão para Deus e fala: não, eu quero ir para o inferno, porque eu não quero louvar ninguém. Porque no céu vai ter muita cantoria. No céu vai ter cantoria, vai ter elogio, vai ter dança, vai ter júbilo, vai ter de tudo que vocês viram aqui, só que multiplicado a enésima potência, a milésima, sei lá quanto. Muito mais do que isso. Amém? Nós estaremos na presença de Deus. E isso é tão importante você entender, meu querido. Sabe por quê? Você se lembra que quando lá em Ezequiel o trono de Deus é revelado, você se lembra quem é que aparece? Além de Deus, os querubins e os serafins. O que eles estão fazendo lá? Adorando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém chega no trono se não for num total espírito de adoração. Sabe, querido, quando você adora, você está no nível mais elevado, no nível supremo de honra a Deus. Eu dei uma palavra aqui alguns domingos atrás, não sei quanto tempo atrás, falando das 5 esferas da honra. A primeira é a esfera da dívida, quando o indivíduo entende que ele deve algo para o outro, deve honra para o outro. E o apóstolo Paulo diz: a ninguém devais nada. Se for imposto, imposto. Se for taxa, taxa. Se for honra, honra. Quando a gente entende que a gente deve para aquela pessoa honra, a gente dá honra, porque dívida se paga. Então, um pai, uma mãe que te pôs no mundo, que te gerou, você tem que honrar. Você tem que honrar gostando ou não gostando. O segundo nível da honra é o nível do protocolo. Existe protocolo para tudo na vida. Tem gente que fala com Deus: aí cara o escambau. Ele não é cara, ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele é o criador dos céus e da terra. Hoje falta protocolo. As pessoas pensam que Deus é o seu chapa. Deus não é o seu chapa. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Amém? Amém, igreja? Jesus viveu nesse protocolo. Toda vez que alguém iria enaltecê-lo, ele dizia: não, bom é o Pai que está nos céus. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele podia chegar: tira essa pedra aí, sai Lázaro. Mas ele faz uma oração e diz para Deus: Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso para que eles saibam que eu estou aqui em teu nome e que o Senhor faz tudo o que eu peço. Ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Quem honra entende protocolo. E hoje nós vivemos num tempo onde protocolo não existe, onde jovens falam com mais velhos como se fossem iguais, onde autoridades são completamente vilipendiadas, como se não fossem nada. Davi entendeu o que era unção. Sendo Saul o maior crápula de todos, ele não ousou se levantar contra Saul porque respeitava a unção. O terceiro nível da honra é o nível da gratidão. É você ser grato àquele que te fez muito. E tudo que temos, diga tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Então o espírito que Deus espera de você para com Ele é gratidão. E quem agradece é feliz. Você já viu uma pessoa cheia de graça? Uma pessoa cheia de graça é feliz. Todos os
Adjetivos que envolvem graça falam de alguém feliz. O indivíduo é engraçado, faz os outros rir. Tem gente que é urucubaca, chegou e todo mundo vai vazando. O engraçado não, ele conta piada. Eu não sou o Cláudio Duarte, mas aquele camarada, por que ele arrasta multidões? Porque ele fala as coisas sérias de maneira engraçada, e todo mundo gosta. Apanhou pra caramba, sai de lá feliz. Não é? Agraciado, agradecido. Lá nos céus, todos serão agradecidos. Todos vão olhar para Jesus e dizer: foi por causa dele que eu estou aqui. Vão olhar para as chagas deles, vão dizer: foi por causa dessas chagas que eu estou aqui. Você não merecia ter o teu nome escrito no livro da vida, mas ele te deu mesmo assim. Então seja agradecido. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tu que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, bate no teu irmão e diga: agradece, mano. Te agradeço, meu Senhor. Por quê? Te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço. Quem tem o coração grato ama. E o quarto nível de honra é o amor. Jesus disse para o mundo: é nisso que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Certa vez Jesus foi perguntado se devia pagar os impostos para César ou não. Ele pegou uma moeda e falou: de quem que está a esfinge aqui? De César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ele não continuou, mas eu fico imaginando se ele continuasse. E o que é que está dentro de você? Que imagem é essa que está dentro de você? Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: qual é a imagem que está dentro de você? Diga assim: do meu Senhor. Então você não pertence a você mesmo, você pertence a Ele. E quando o crente, ele entende isso e ele ama a imagem de Jesus, fica clara para o mundo. As pessoas vão dizer: você esteve com Jesus, né? Tive. É porque você fala diferente. As pessoas vão ver um momento que você estiver passando por tribulação e vão dizer: que força é essa que você tem? Você é crente, né? Eu sou. Você já conheceu alguém num trabalho, por exemplo, que você começa a conversar com a pessoa e de repente, sem ela te falar, você sabe que ela é crente? Você já passou por isso? Porque a imagem de Jesus está na vida dela. Querido, se Jesus estiver entronizado no teu coração, você viverá em honra. E o último nível, a última esfera da honra é a adoração. Porque a adoração é rendição, a adoração é exaltação, a adoração é o amor elevado ao extremo. Quando a gente ama demais, a gente diz: o que? Eu te adoro. Mas esse nível só Deus merece, porque só Ele é a fonte da nossa vida, só Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Pai, é o nosso melhor amigo, somente Ele. E lá no Apocalipse 22, Ele estará no trono e os seus servos o adorarão. Amém, queridos? Então amanhã, quando você sair para enfrentar o mundão, lembre-se
Se Deus estiver entronizado no teu coração, você vai mostrar ao mundo que você serve a Ele. E em contrapartida Ele vai te cuidar. Ele vai contender seu favor. Josafá, o rei de Israel, certa vez ele teve que enfrentar 3 nações poderosas: Amon, Moabe, Monte Seir, e os seus exércitos não estavam prontos. Quando ele olhou para as suas circunstâncias, ele disse: Senhor, o que eu faço? E Deus falou: filho, nessa peleja, nessa guerra você não vai guerrear, só adora, e você vai ver o livramento que eu vou fazer. O rei, meu querido, o rei obedeceu. Deus mandou um espírito de confusão, e os inimigos se mataram uns aos outros. Eu creio que Deus pode fazer isso nos nossos dias. Então, igreja, dobra o joelho, entrega o Brasil para o Senhor. O Brasil é de Jesus, Ele ama essa terra. E a Bíblia diz que quando o seu povo entende isso, a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. O Brasil precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. A sua família precisa de Jesus. E quando você chega no nível mais extremo da honra, que é a adoração, o Senhor é glorificado. Amém? Algo interessante que o texto diz que o trono é do Pai e de Jesus. Mas quando fala sobre adoração, fala no singular. Interessante isso, né? E os seus servos o servirão. É assim no grego também. Não está no plural. Mas como é que pode isso? Diga assim: esse é o mistério da Trindade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Alguns literalmente chegam até a afirmar que quando a gente chegar nos céus, a única imagem que a gente vai ver é a de Jesus. Mas esse mistério só quando você chegar lá, porque nem eu tenho resposta. Amém? Quantos querem viver para adorar o Senhor? Querido, quando você vive uma vida de adoração, você está pertinho dEle, chegado dEle, um em carne. Quantos querem ser um em carne com Jesus? Sabe, gente, Deus não tem preferidos, mas quem ama mais a Deus se sente preferido. É engraçado, né? Durante muitos anos eu acreditei que João era o discípulo amado, até que eu descobri que quem falou isso foi o João. Você não vê Mateus falando isso, você não vê Pedro, o livro de Marcos é no relato de Mateus, de Pedro. Ninguém fala isso, João fala. Quem deitou no peito dele, o discípulo amado. Quando você ama demais, você sente o amor dele. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca perca esse primeiro amor. Quando Jesus escreve para a igreja de Éfeso no Apocalipse, é uma igreja maravilhosa, uma igreja perseguida, uma igreja que vive para a glória de Deus, e Jesus só dá parabéns para ela, e diz: só tem uma coisinha contra você: você já não me ama como amava antes, você abandonou o primeiro amor. E eu quero te dizer hoje, Jesus está aqui hoje, e Ele quer ser amado por você. Adoração é quando você ama tanto a Ele, que você o adora de verdade. Porque os homens, gente, os homens não aceitam qualquer coisa. Vou te falar, quando eu ouço uma adoração desafinada, eu falo: Senhor, misericórdia, como é que o Senhor aguenta essa desafinação? Mas sabe para você, que até esses indivíduos que cantam na internet, desafinados toda a vida, podem ter uma adoração mais bonita que a sua. Porque Deus não ouve os tons, nem os timbres, nem os acordes, nem as harmonias. Deus ouve o som do coração. Talvez a sua melhor adoração seja no banheiro, talvez seja no carro. Olha para a pessoa ao teu lado: mas lá no céu você vai estar adorando. E onde você está em adoração, você está perto dele. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 3: essa é a vontade do Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para quem? Para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus
Deus gosta de estar no meio da gente. Aliás, Ele está aqui no nosso meio. Tem mais de 2 aqui reunidos no seu nome. Ele está aqui, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode glorificar, Ele está aqui agora. Segunda Coríntios 5, 6 e 8 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Diga, bom ânimo. Olha, cutuca o teu irmão do lado e fala: estou animado. Por quê? Porque sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, ou seja, morrer e habitar com o Senhor. Você tem medo de morrer? Quantos aqui querem viver para sempre aqui? Se eu chegasse para você e falar: eu tenho um elixir da vida eterna para você viver aqui eternamente, quantos queriam? Eu não. Eu quero ir para a glória, porque eu tenho certeza que lá é bem melhor. É isso que Paulo falava: estou animado. Como é que um camarada que era açoitado, injustiçado, perseguido, caluniado, estava animado? Olha para o teu irmão e diga: para com esse bode, meu irmão. Fica animado. Jesus preparou um lugarzinho para nós aqui. Glória a Deus. 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Vamos estar na presença dEle. Em quinto lugar, a Bíblia diz que os salvos verão a sua face. Irmãos, no Éden, o homem via Deus face a face. Mas quando o homem pecou, o homem foi apartado de Deus e nunca mais ele viu a face de Deus. E até Moisés, o chegado de Deus. Moisés era tão chegado que Deus falava com ele direto. Um dia ele chegou para Deus: Deus, já conheço a tua voz. Quando o Senhor fala comigo, eu posso estar dormindo, posso estar de costas, eu sei que é o Senhor. Mas eu não sei qual é a cor dos seus olhos. Eu não sei como é a sua face, eu quero ver. Olha o que Deus disse para ele, lá em Êxodo 33, de 20 a 23. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, a rocha. Quando passar a minha glória, e eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Se alguém pudesse ver a Deus hoje, morreria, de tão santo que Ele é. Mas 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz assim: porque agora vemos como por espelho. E o espelho daquela época era de latão, não era essa perfeição. Obscuramente. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo que do jeito que Deus me conhece, eu vou conhecer a Deus. Quem é que conhece a Deus? Quem sabe o que Ele está pensando agorinha? Não sabe, né? Quando você estiver na presença de Deus, Ele está dizendo: do mesmo jeito que Ele te conhece, você vai o conhecer, face a face, vai estar diante de você. Quer coisa melhor que isso, irmãos? Você está triste? Eu estou aqui triste hoje, entrou abatido, está com um problema. Se prepare, porque tudo que Deus pensa de você é para o teu bem. Se prepare. Olha para o teu irmão do lado e diga: se prepare, porque a Bíblia diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, são pensamentos de paz. Quantos aqui já são avós? Gente, a gente ama aqueles molequinhos, né? Sim ou não? Eu olho para os meus netinhos e falo: Deus do céu, como eles são lindos. Eu acho que eles são mais lindos do mundo. Você também acha do seu? O que é isso? É o amor. Não é lindo, irmãos? Deus olha para a gente assim. A Juliana posta toda hora as beldades dela, eu acho uma barata. E ela fica: estou apaixonada. E essa é uma paixão que não acaba, né? Só aumenta. E Deus Ele te ama
assim. Se você tem expectativas ruins, é porque você não entendeu, não experimentou o amor de Deus na sua vida. Sabe, gente, Salmo 17, o próprio Davi dizia no versículo 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, ou seja, quando eu ressuscitar, eu me satisfarei com a tua semelhança. E 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Queridos, que bom! Se você nasceu gordo, careca, tem jeito para você. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quanto mais você olha para Jesus, mais você parece com Ele. A gente tem essa capacidade, né, de assimilar. Eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei um mês lá, quando eu era jovem, voltei falando cantado. Minha mãe falava: o que é isso? Chamando de tu? Aonde você aprendeu? Eu falei: mãe, fiquei um mês lá e saiu. A gente assimila. A gente pode assimilar coisas ruins e coisas boas. Se você está diante da face de Deus, você vai começar a declarar coisas boas do seu futuro, porque Deus é Pai e Ele te ama. Amém? Amém, querido? Amém? Às vezes o teu pai não te amou, às vezes a tua mãe não te amou, às vezes você foi criado num lar disfuncional, às vezes você viveu todo tipo de perseguição, de preconceito, mas Deus te ama, do jeitinho que você é. Ele te criou. Então olha para Ele. Um dia você vai estar face a face. E a última coisa que o texto diz é que não haverá mais noite. Versículo 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Você gosta de noite? Não vai ter mais, porque na presença da luz, a noite não existe. Só que a luz não virá do sol, virá do trono de Deus. E por último lugar, do trono emanará autoridade para os seus filhos. E o texto diz: e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse reinado aqui não significa que haverá nobres e vassalos. Esse reinado aqui é um estado onde o reino de Deus passa por nós e através de nós. E o reinado, portanto, não é eu subjugar alguém, espoliar alguém, tomar a sua terra, tomar os seus bens, como os reis da terra fazem. Não! Jesus explicou para nós como é que é reinar. A última coisa que Ele fez pelos seus discípulos foi lavar os pés deles, e dizer: Pedro falou: não, você não vai me lavar não. Falou: Pedro, se eu não puder te lavar, eu não tenho parte com você. Aí Pedro falou: então lava tudo, porque eu quero que o senhor tenha parte com tudo comigo. Jesus falou: não precisa, só os pés, porque já vocês foram lavados. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. O Senhor se tornou servo, porque isso é governar. No reino de Deus, os maiores servem aos menores, cuidam, alimentam, ensinam, protegem. Você já pensou se fosse assim no Brasil, irmãos? Camarada vira presidente da república, ele fala: Deus me perdoe se algum dia eu roubei no troco na padaria. Não. Ele chega lá e fala: agora eu vou meter a mão. No reino de Deus não. Quando a Bíblia diz que nós reinaremos para todo sempre, é que dentro de nós o protocolo, a unção, a autoridade emanará da perfeição de Deus através de nós. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você pode não acreditar, mas você ainda será um exemplo eternamente para todo mundo. Amém? E a Bíblia diz que o seu reino, digo, o seu reino é para sempre. Digo, o seu reino é para sempre. Mas hoje
Ele quer reinar nos seus filhos. A vida do crente, irmãos, deve ser a vida de alguém que sai do império das trevas e caminha em direção do reino do Filho do seu amor. Satanás, ele é o imperador, é o que toma pela força. Deus é o rei que concede por amor. O apóstolo Paulo se converteu numa experiência tremenda. Ele viu o próprio Jesus, mas no início da sua conversão ele ainda era um homem petulante que ele era antes da conversão. E ele entrou em disputa diretamente com os apóstolos e disse: olha, eu não recebi o meu evangelho de ninguém não, foi direto de Jesus, igual a vocês. Então eu sou igualzinho a vocês, apóstolo igual a vocês. Que coisa, né? E Deus falou: espera um bocadinho, vou trabalhar com esse camarada. E ele passou todo tipo de provação. No meio do ministério dele, ele já está dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou igual a vocês, não, eu sou menor do que vocês. E Deus falou: espera mais um bocadinho. No final da vida dele, quando ele dá um testemunho, e é verdadeiro, é de alguém que está se preparando para encontrar o Senhor. Ele disse: Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou maior. Irmão, se na igreja houvesse mais esse sentimento, teria menos injustiça, menos gente triste, menos gente passando fome, passando necessidade. O evangelho é isso. Infelizmente, no meio da igreja, as pessoas estão trocando o reino de Deus pelo império, mesmo que chamando isso de Deus. A glória de Deus vai se mostrar na tua vida quando você entronizar ao Senhor. Eu tenho orado a Deus: Senhor, tira de mim toda petulância, toda arrogância, tudo aquilo que eu era e que eu não quero ser mais. Quando você se humilha perante Deus, você é capaz de buscar a sua esposa e dar o primeiro passo na reconciliação. Você é capaz de descer da tua posição e atingir aquele e alcançar aquele que está mais necessitado. E quando a igreja faz assim, a paz, a alegria e os milagres dos céus vêm para a terra.